mas escolhemos para nesta noite estarmos meditando nele e cremos que Deus estará nos ensinando alguma coisa com base nesta palavra. São 4 versículos apenas, mas cremos que Deus estará falando conosco. São 5 versículos. Esta visita que Jesus fez nessa aldeia onde moravam Marta e Maria, também residia ali Lázaro, que era irmão destas mulheres, mas aqui o texto faz menção apenas dessas 2 mulheres, que quando o Senhor Jesus estava a caminho, ele entra nesta aldeia. Marta recebe Jesus em sua casa, e quando Jesus adentra, diz a palavra do Senhor, verso 39, que a irmã de Marta, chamada Maria, ela assentando-se aos pés de Jesus, ela ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ociosa e preocupada, distraída com os trabalhos da casa, com os seus afazeres domésticos, porque na verdade o trabalho de casa nunca cessa, né? As irmãs que estão aqui, que são donas de casa, sabem disso. Os trabalhos de casa, eles não cessam, eles não param. E não foi diferente também na casa de Marta e Maria. Quando Jesus chega, que ele adentra a casa, e então, certamente depois de trocar algumas palavras com Marta e com Maria, não sabemos se existia mais algumas pessoas ali, mas o certo é que o Senhor Jesus começou a ensinar a palavra. Maria, por sua vez, se apegou à palavra, e ela se assentou aos pés de Jesus, para ouvir o ensino do mestre. Quem sabe pensando, serviço, trabalho, todos os dias eu tenho, trabalhos não cessam, como as irmãs sabem, louças para lavar sempre existe, roupas para lavar sempre existe, casa para limpar sempre existiu e sempre vai existir. Então quem sabe Maria, fazendo as suas considerações, ela disse: eu vou aproveitar que o mestre está aqui, e ela se assentou aos pés de Jesus, e Jesus ensinava, e ela alimentava da palavra que Jesus estava ensinando. E Marta, na sua correria, né, de um lado para o outro, fazendo uma coisa, quem sabe em dado momento chegava ali, ouvia um pouquinho, saía, continuava com seus afazeres, mas ela ficou preocupada, vendo a sua irmã Maria aos pés de Jesus assentava. Então ela disse para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo que minha irmã me deixa servir só? Diga que ela me ajude. E Jesus então considera, irmãos, no versículo 41, Jesus faz uma consideração e responde para Marta, dizendo: Marta, estás ociosa, estás preocupada, fadigada com muitas coisas. Mas ele disse: mas uma só é necessária. E ele disse: Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, meus amados irmãos, como servos de Deus que somos, como seguidores de Jesus que somos, existe um momento que nós precisamos parar para nos alimentar da palavra, para meditar na palavra de Deus, para ouvir os ensinamentos que estão registrados nas Escrituras Sagradas.
Nós vemos aqui que Maria, ela teve uma boa atitude, ela sentou, ela parou para ouvir o mestre. E vemos também que mesmo dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, Marta estava distraída. E isso acontece nos nossos dias. Existe alguém que vem à igreja, existe pessoas que vêm ao templo, mas não cultuam. Existem pessoas que estão no templo muitas vezes, mas não estão prestando o seu culto a Deus. Existem pessoas que estão no templo e às vezes são irreverentes, estão distraídos com outras coisas. Mas nós precisamos, irmãos, aprendermos esta lição aqui com Maria: sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E isso é bom, isso nos edifica, isso fortalece a nossa vida espiritual, isto acrescenta a nossa fé. Então é bom, quando nós chegarmos à casa de Deus, nós dedicarmos o nosso tempo aqui ao Senhor, adorar a Deus, apresentar a Ele o nosso louvor, ofertar a Ele a nossa adoração. E com base nesse texto sagrado, eu quero aqui pensar com os irmãos sobre algumas atitudes que nós precisamos ter em relação à nossa vida espiritual. Precisamos de atitudes. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, no nosso viver diário, não só no templo, mas também em casa, fora do templo, na rua, no trabalho, no colégio, na faculdade, quem sabe nas nossas viagens, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos de atitudes, porque nós somos servos de Deus. Nós precisamos viver de forma que sejamos agradáveis a Deus. Nós não podemos viver como vive o mundo, nós não podemos andar como o mundo anda. Nós somos povo de Deus, estamos caminhando para o céu, estamos caminhando para um dia encontrar e estarmos com o Senhor Jesus na Nova Jerusalém. Então precisamos ser diferentes. Algumas atitudes da vida espiritual. A primeira atitude é justamente esta atitude tomada por Maria. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, nos assentar para ouvir os ensinos de Jesus. Assentar para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus. Então, como servos do Senhor Jesus, a primeira atitude nossa como servos, como igreja, é assentar para ouvir Deus falar conosco. Glória a Deus. Você pode glorificar Jesus? Quando nós olhamos, irmãos, para o evangelho que escreveu o evangelista João, no capítulo 27, 10, o versículo 27, João diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é a ovelha? Somos ovelhas de Cristo. E João está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz mais: e eu as conheço. Jesus nos conhece. Jesus nos conhece melhor do que a nós mesmos. O salmista disse que antes que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Então o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Então aqui está João dizendo que
o Senhor Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E diz assim: e elas me seguem. Então nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus, que é a primeira atitude que nós pontuamos aqui, para nós aprendermos a palavra, para nós entendermos qual é a vontade de Deus para conosco, para que nós possamos, uma vez que entendemos a vontade de Deus para conosco, nós possamos fazer de acordo com o que Ele queira que façamos. Porque não adianta nada também nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas fazer a nossa própria vontade. Nós sabemos qual é o querer de Deus, mas nós agimos conforme o nosso próprio entendimento. A Bíblia diz que nós não podemos nos estribar no nosso entendimento, mas nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus e andar segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos assentar para ouvir a palavra de Deus. Os irmãos estão aqui no templo, na casa de Deus, vieram para cultuar a Deus, estão aí assentados, alguns estão de pé trabalhando, mas ouvindo o ensino da palavra. Foi o que aconteceu aqui com Maria. Ela se assentou, ela deixou de lado os seus afazeres. Ela tinha alguma coisa para fazer? Com certeza tinha. Os irmãos teriam alguma coisa para fazer na sua casa? Com certeza. Cada um de nós temos os nossos afazeres diários, domésticos, na nossa vida secular. Mas os irmãos que vieram estão aqui para adorar a Deus. Alguns não puderam, estão nos assistindo através da live. Alguns foram impedidos de estar aqui, mas também estão em casa ouvindo a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua vida. Ele quer mudar a sua vida por completo. Quem sabe alguma coisa tem te feito sofrer, alguma coisa tem te levado à ansiedade, alguma coisa tem te levado à depressão, mas pelo poder da palavra de Deus, nós ministramos a bênção do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho aqui o retorno. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, coisa importante é nós sermos conhecidos pelo Senhor Jesus. Você é conhecido como ovelha. O Senhor Jesus te conhece. O Senhor Jesus conhece as suas dores. O Senhor Jesus conhece as tuas aflições. O Senhor Jesus conhece as tuas necessidades. Como ovelhas, Ele sabe o que você necessita alimentar como ovelha do seu pasto. E Ele tem um alimento sólido para a tua vida, para a tua alma. O Senhor Jesus nesta noite, Ele tem o conforto para o teu coração aflito. O Senhor Jesus nesta noite, Ele tem paz para a tua alma. O Senhor Jesus nesta noite, Ele tem alegria para o teu coração. E Ele tem prazer em abençoar a sua vida. Primeira atitude aqui é nos assentar para ouvir a palavra de Deus. João capítulo 5, o versículo de número 24, está escrito: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas ele diz, mas passou da morte para a vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é valioso nós ouvirmos a palavra, é maravilhoso nós alimentarmos da palavra do Senhor Jesus, porque Ele está dizendo aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele
que me enviou, o que ele diz? Tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas ele diz, mas passou da morte para a vida. Então vale a pena nós nos assentarmos na presença de Jesus para ouvir a sua palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Quando o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, depois que Jesus foi batizado, saiu das águas, quando ele estava ainda nas águas, quando João o emergiu nas águas, quando ele sai das águas, o Espírito Santo desceu sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba, e aí ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele escutai. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E quando ele estava ali, fragilizado, com fome, a Bíblia diz que chegou o tentador. Satanás se apresentou diante do mestre e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é alimento. Quando nós estamos assentados, nos alimentando da palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa alma, fortalecendo a nossa vida espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui o valor de ouvir a palavra, de alimentar-se da palavra de Deus. Foi a palavra que Jesus disse para Satanás, quando ele manda que ele transformasse as pedras em pães. Ele tinha poder para fazê-lo? Tinha. Só que Jesus não estava submisso às ordens de Satanás. Jamais ele poderia ou iria atender o intento maligno, mas ele venceu o diabo pela palavra. Olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós estamos aqui, o que estamos fazendo? Alimentando da palavra de Deus, e com isso abastecendo a nossa vida espiritual. E com isso, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos, irmãos, fortalecendo a nossa fé. A palavra é substância para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual. Assim como o alimento que nós alimentamos o nosso corpo, ele faz bem para o nosso organismo, a palavra de Deus, ela faz bem para a nossa alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. Foi a palavra que o Senhor disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante. Que eu disse mais: e não aparta da tua boca o livro desta lei. Ele diz: medita nela de dia e de noite. Então, irmãos, cada vez que nós lemos a Bíblia, que nós ouvimos uma pregação, um ensino da palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa alma, alimentando a nossa alma com a palavra de Deus. Então a primeira atitude aqui é nos assentarmos para ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então o Senhor nesta noite, Ele está nos trazendo instrução.
O Senhor Jesus nesta noite, Ele está nos ensinando pela sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Vale a pena, meus irmãos, nós estamos na casa de Deus. Vale a pena nós dedicarmos a nossa vida a Deus. Ser ouvinte da palavra de Deus, ser leitores da palavra de Deus, colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Isto é bom e é agradável aos olhos de Deus. Isaías 40, o versículo de número 8, diz assim: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Você tem alimentado da palavra de Deus? Você tem procurado estudar a palavra de Deus, colocar em prática no seu viver, na sua vida diária? Se não, meus amados irmãos, te desperte. Coloque em prática na sua vida. Seja um praticante da palavra, seja um leitor da palavra, seja um ouvinte da palavra de Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus 24, verso 35, lá está registrado: os céus e a terra passarão, mas Ele diz: mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra é fiel, a palavra não passa. Glória ao nome do Senhor. Todas as coisas vão passando, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Então, glória ao nome do Senhor Jesus. A segunda atitude, irmãos, espiritual da igreja, glória a Deus, com base no Salmos de número 23, nós precisamos, muitas das vezes, estar deitado para o descanso espiritual. Salmos 23, vamos lá, versículo de número 2, mas nós podemos ler o 1 e o 2. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o salmista vem dizer: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Veja bem, que maravilha estes salmos, e é o que nós muitas vezes precisamos, meus amados irmãos, descansar nos braços de Deus. Alguém pode dizer: ah, mas a vida não está boa, a vida está corrida, a vida está aflita, é tanto problema, são tantas lutas, são tantos problemas, são tantas perseguições, é tanto isso, é tanto aquilo, mas o Senhor é o teu pastor, glória a Deus, nada vai te faltar. E Ele, olha o que o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos. Jesus quer te levar ao descanso, Jesus quer te fazer descansar. O descanso, eu anotei aqui, o descanso é uma necessidade fundamental para o ser humano, é tão importante quanto ao trabalho e deve ser levado a sério. Então o descanso, irmãos, ele é fundamental para a nossa vida. É tão fundamental quanto ao trabalho, porque a palavra de Deus, ela nos recomenda que precisamos trabalhar todos os dias, para não ser pesado ao teu irmão. Precisamos trabalhar. Existe alguém que não vê tanta necessidade no trabalho, dispensa o trabalho e vivem por aí, mas aqui ali é pesado a um, é pesado ao outro, pesado ao seu próximo, pesado ao seu irmão, porque se não trabalha, não tem como comprar, se não trabalha, não tem como adquirir, e as necessidades, elas chegam. As necessidades são diárias da nossa vida. O evangelista Wagner está relembrando aqui um versículo, quando o apóstolo diz que
aqueles que não trabalham é bom que não comam. Agora, quem vive sem o trabalho? Então, meus amados, o descanso é uma necessidade que nós temos, ela é fundamental na vida do ser humano, e o descanso é tão importante assim como o trabalho. Nós devemos levar a sério aquele momento que nós precisamos tirar para o nosso descanso. Precisamos também descansar. Aí alguém diz assim, pega aquele versículo lá de Oséias, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, e faz uma má interpretação. Não, nós não podemos descansar, porque a Bíblia está dizendo, levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Mas aqui está falando do trabalho, do descanso físico. Então o descanso é fundamental. O próprio Deus, Ele trabalhou, Gênesis 2, versículo 3. Coloca aí, Cauã. Gênesis 2, versículo 3. Veja bem, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. O próprio Deus descansou. Então nós estamos falando aqui do descanso físico. É necessário, meus amados irmãos, nós tirarmos um momento para descansar. Houve um pastor, eu estava lendo um livro, e ele fez um relato, eu acho que eu já disse isso aqui. Ele, na sua correria de todos os dias de vida de igreja, que é de domingo a domingo, não temos horário. Às vezes, quando alguém já está dormindo, o telefone toca, 2 horas da manhã, talvez mais. A pessoa liga se chamando, tem uma necessidade de uma oração, de alguma coisa, de um conselho, na altas madrugadas. Então, nós temos que atender. Eu já levantei 2 da manhã para socorrer pessoas, já levantei 4 da manhã para conduzir uma pessoa de uma cidade para outra. E a vida é essa mesmo. Só que nós temos que tirar um dia para descansar. E um pastor que eu estava lendo o livro, ele estava dizendo que ele tinha uma vida corrida. Ele não descansava, era de domingo a domingo, atendendo às necessidades da igreja. Aí um dia, já cansado, o próprio Deus falou com ele, você precisa descansar. E ele combinou com a esposa, com a família, combinou com alguns irmãos do ministério, disse, olha, toda segunda-feira eu vou tirar para descanso, mas vou atender às emergências, as necessidades extremas eu atenderei, mas a segunda-feira é o dia do meu descanso. E um dia, um irmão, surgiu uma necessidade, o irmão foi fazer uma visita, queria falar com o pastor, e ele estava brincando com um dos seus filhos, filho pequeno, e ele estava atendendo a necessidade do seu filho.